Bom, olá a todos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o surgimento dos primeiros estados nacionais. Então, a princípio, neste vídeo nós vamos falar sobre como começou ali a formação dos primeiros estados nacionais, as nuances entre eles. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Espanha, a França, Portugal. Então, o vídeo de hoje será focado no surgimento desses estados nacionais, que tem tudo a ver sobre a primeira aula referente às monarquias absolutistas. Então, vamos para a aula e espero que gostem. Um dos primeiros estados nacionais a surgir com base nessas monarquias absolutistas após o processo de feudalismo, a queda da Idade Média, enfim. E um dos primeiros estados nacionais que surgiu foi Portugal, que foi com base na Revolução de Aves, onde o Dom João de Aves, que até então é o rei de Portugal, ele inicia uma guerra contra o rei de Castela, que é da Espanha. Então, a partir desta guerra, onde ele iniciou, onde eles travaram batalhas, né? Ele fez um acordo com a burguesia e depois desse acordo surgiu então o Estado de Portugal, um dos primeiros estados nacionais. Então foi com base depois desse conflito em que ele iniciou contra o rei de Castela que surgiu o Estado de Portugal. O próximo Estado Nacional a ser abordado é justamente o Estado Nacional da Espanha, onde entrou em conflito com Portugal. E o interessante do absolutismo na Espanha é porque houve um conflito religioso muito grande no território, né? Pois a centralização do poder monárquico espanhol teve que enfrentar não somente a burguesia, a nobreza, e teve que enfrentar principalmente o regionalismo sociocultural que se instalou na região, porque não era somente um reino na Espanha, né? Eram vários, e em cada reino detinha uma moeda, uma cultura, um costume diferente. Enfim, eram relações totalmente diferentes de reino para reino. Então havia essa questão na Espanha, principalmente por conta de ter vários reinos. Alguns reinos não eram necessariamente cristãos, né? Alguns, principalmente no extremo sul ali da região, adotavam o a, da, adotavam de costumes, crenças muçulmanas. Então essas pessoas, elas pagavam tributos, pagavam taxas para que elas pudessem exercer a sua fé, que não era cristã. Então eles tinham que pagar taxas para poder exercer essa fé. E com o tempo, quando o, o país, né, o Estado espanhol se unificou com o casamento do rei Fernando de Aragão com a rainha Isabel de Castela, né? Quando unificaram todas as regiões com base nesse casamento, a partir daí essas pessoas que não eram cristãs tiveram que digamos, se batizar, né? Como cristãos. Então essas pessoas agora elas tinham que seguir os costumes da religião católica. E a partir daí, quem não seguisse a fé cristã tinha que se esconder, tinha que partir para um processo que, digamos, até então era novidade para eles, né? Então esse processo, esse novo processo de perseguição a pessoas
que não seguiam a fé católica, ficou conhecido como a Inquisição Espanhola, né? Por conta dessa intolerância religiosa com base na diversidade de culturas em seus territórios. Então a Inquisição Espanhola ela perseguia esses cristãos novos. E quando o encontravam, eles eram queimados, enfim, eles eram brutalmente mortos, né? Então, gente, a Espanha ela estava em uma ascensão muito grande ao ponto dela se tornar, né, o estado mais rico desse primeiro momento. Muito por conta que a partir desse período, com a unificação, né, da Espanha, ela começou a fazer muitas investidas na América, principalmente, onde a fonte do poder, do seu poder, vinha da América, onde eles pegaram diversos tesouros de metais preciosos, enfim, uma, uma grande leva de materiais preciosos, de valor, que eles abarrotaram para si e alavancaram durante esse processo a sua economia. Então já foi lá para o século 17, com a diminuição mais dessas investidas espanholas, onde ela foi perdendo mais essa força dela, né? E foi a partir daí que a França ela começava a se tornar a principal potência do continente europeu, onde a gente vai falar mais um pouco a partir do absolutismo na França, principalmente sobre o Luís XIV, né? Que ele foi um dos, se não o principal, uma das principais figuras monarcas durante esse processo. Então, partindo para falar agora sobre o absolutismo na França, primeiramente falar sobre a França juntamente com a Inglaterra, formando seus estados nacionais, onde a formação se deu após uma guerra entre elas, a qual ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Então, falar sobre o absolutismo na França é falar sobre um período muito, muito rico, né? E principalmente de figuras que estão até hoje sendo reconhecidas. Então, o modelo de absolutismo monárquico na França se dá muito por conta do rei francês Luís XIV, que ele descreve bem esse poder absoluto dos reis da Europa moderna, onde ele com certeza é a principal figura de reis durante esse período. Então, a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra fortaleceu o poder real da França, com a formação de um exército profissional, onde esse progresso do sistema militar, que era baseado numa cavalaria extremamente forte, era um dos principais pontos da monarquia francesa. Então, o sistema tradicional em que o rei convocava seus vassalos para a guerra já não era mais eficaz desse jeito. Então, do ponto de vista político e militar, já a França estava se moldando para uma outra vertente. Então, para fortalecer o exército, o rei, que era o Carlos VII, ele instituiu um imposto diretamente voltado para a guerra, né? Pode ver que já eram de reis anteriores que começavam a investir nesse processo de poderio militar. Então, isso servia tanto como para fortalecer o seu limite territorial, como também para treinar os seus soldados, investir em artilharia no total, né? Então, ainda no século XV, os primeiros reis da dinastia francesa, né, deram continuidade a essa militarização da monarquia e a melhoria do sistema fiscal e buscaram então neutralizar o poder das grandes casas aristocráticas que tinham, né? Então, por volta de 1515, o Francisco I
Então ele enfraqueceu os poderes regionais da nobreza, bem como dos estados gerais, assembleia que se convocava pelo rei. Ele reunia representantes dos três elementos dos grupos sociais da França, a nobreza, o clero e o povo. Então, a coroa francesa ela passou a controlar também a igreja no reino por meio da Concordata de Bolonha, na qual foi conhecida, que foi assinada pelo Papa também Clemente VII. Então, é, com isso, assegurava ao monarca francês o privilégio de indicar, sobretudo, membros da alta hierarquia eclesiástica, enfim. Então, as guerras promovidas pela monarquia, sobretudo as disputas com Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, justificaram a crescente centralização durante o poder e o reinado de Francisco I. Então, o que ficou muito marcado durante essa dinastia francesa, esse reinado francês, foram as guerras que ela travou. E uma das principais, com certeza, foi a Guerra dos 30 Anos. Foi o principal conflito ali do século XVII, que se iniciou por volta ali de 1618, começando ali na região da Boêmia, região que hoje pertence à República Tcheca. Então, a partir dessa revolta, a Espanha não tardou a entrar no conflito, pois era da mesma dinastia do Sacro Império. Além da empenhada da Espanha em tentar sufocar outros territórios, né, para conquistar terras para si. Então, os alinhamentos dessa guerra tenderam a seguir de perto nos primeiros tempos a orientação religiosa de reis e príncipes. Então, muitos historiadores eles consideram essa como sendo a principal e última guerra religiosa daquela época. Então, daí ver essa importância da Guerra dos 30 Anos para a França. Mas o auge mesmo da monarquia francesa se deu com base no governo de Luís XIV, né? Em que se deu no reinado dele, que ele ascendeu ao trono em 1643, ainda muito, muito, muito novo, quando ele tinha por volta de 5 anos de idade. Então, até ele completar, né, a idade que ele pudesse governar, a mãe dele coube a ela a ter essa regência do governo. Então, o Luís XIV foi durante o governo dele onde a França mais prosperou. Então, alguns dos feitos dele, né, que foi neutralizar os parlamentos provinciais com a criação das intendências de justiça, polícia, finanças em cada província do reino. Ele começou a criar, ou seja, ele começou a administrar todo o território francês de uma forma muito organizada. Ele convocava diretamente, convocava subordinados para auxiliarem durante seu governo. Então ele equilibrou de fato as finanças do reino com a ajuda de seus ministros. Enfim, ele tinha uma mente que ia muito mais de enriquecer sem, ser de uma forma orquestrada. Então, no governo do Luís XIV, foi um período onde a França teve o seu auge durante o absolutismo. Existem diversas frases que nomeiam o Luís XIV. Uma frase muito, muito enigmática, muito famosa, onde ele diz que o Estado é ele mesmo, para ver como ele tinha o poder e como ele também tinha esse ego muito inflado. Então, muitas pessoas acreditavam nele, como também ele mesmo acreditava nele, né?
Ele dizia que a verdade ou não, o Estado era ele. Sintetizava o bem, o que representou o seu governo, que era o apogeu do absolutismo francês.